Beleza. Boa noite, então, novamente. Hoje é dia 24 de agosto de 2025. Nós estamos iniciando mais um encontro do discipulado. E hoje nós vamos falar, eu vou fazer um estudo de um encontro do Essential, que fala sobre a elevação da consciência coletiva, o papel do ser individual no despertar global. Eu acho muito interessante a forma como o universo se manifesta, porque esse é um assunto que eu tenho zero domínio, né? Como muitos ainda, né? Eu até comentei, eu estive ontem com a Angélica e com algumas colegas aqui do discipulado, aqui em São Paulo, e eu comentei sobre o quanto eu me sinto ainda na pré-escola, ou nem na pré-escola, na verdade, no maternal, né, desses assuntos que nós estudamos no discipulado, né? E esse assunto, né, do despertar espiritual é uma coisa que se fala muito, né? O Saulo já falou centenas e centenas de vezes, das mais diversas formas, e é um assunto que, para mim, é como se eu estivesse sempre escutando pela primeira vez, né? Eu tô sempre me sentindo muito nova nesse assunto, né? Então, eu assisti diversas vezes, né, esse vídeo, né, desse Essential, e eu fiz algumas anotações para discutir aqui com vocês, e aí eu gostaria, se vocês, enfim, compartilhassem comigo as suas visões sobre isso, porque eu realmente é um assunto para mim. Eu acho que foi exatamente por isso que ele caiu para mim, porque é um assunto que eu tenho muita dificuldade ainda em lidar com todas essas questões, né, da expansão assim da consciência de forma a impactar de fato o coletivo, né? Então, o Saulo, ele começou falando, né, nesse Essential, sobre um paradoxo, né, do como o indivíduo, ele não pode fazer uma elevação coletiva sozinho, porém, ela precisa partir do indivíduo, né? Então, como eu entendi que isso se dá, né? Que nós, quanto indivíduos, né, ele fala, né, que a porta só passa uma única pessoa, né? A gente não pode levar ninguém com a gente, né, na nossa transição, vamos dizer assim. Porém, é inegável que quando nós modificamos a nossa frequência, nós conseguimos influenciar aqueles que estão em volta de várias formas, né? Então, de forma muito simples e básica, seria isso: mude a você, que a sua luz vai irradiar para os demais, né? Só que não é assim tão simples quanto a fala, né? Porque assim, quanto mais a gente eleva a nossa consciência, menor a importância que nós damos para nós mesmos. Ou seja, quanto mais a gente eleva a nossa consciência, mais a gente percebe que nós somos parte de um todo. Então, o indivíduo, ele vai se dissolvendo, né?
é sobre esse paradoxo que o Saulo fala nesse vídeo, né? A partir do momento que nós entendemos e realmente vivemos essa ampliação da nossa consciência, mais a gente percebe que nós não somos uma consciência, nós somos um todo de consciência, não existe uma consciência individual, existe uma consciência coletiva. A gente simplesmente acessa essa consciência, né? Então, quanto mais eu expando dessa consciência, menor eu sou perante ela, né? Foi isso que eu fui entendendo daquilo que foi sendo colocado, né? É quando a gente sai do eu saio do indivíduo e eu parto para o nós, né? Eu parto efetivamente para o coletivo. Então, todas as minhas ações, tudo aquilo que eu faço, a forma como eu ajo, ela não é mais pensando num ser individual. Ela é pensando sempre no coletivo, né? Então, o nosso papel, né, na expansão coletiva é de apenas ser, né? E não ter mais uma função individual, né? O Saulo falou uma frase muito interessante que ele fala que a elevação da consciência coletiva se dá justamente no momento em que a gente desce. A gente desce da montanha, a gente sai daquele lugar de que nós estamos acima e nós nos colocamos no mesmo nível de todos, né? Realmente no mesmo patamar. É quando o mestre desce da montanha, né? Que ele sempre fala que o mestre ele precisa descer da montanha, né? É assim que se dá essa expansão dessa consciência, né? Através do indivíduo. É quando a gente está junto, realmente em comunhão com o todo, né? A gente não consegue expandir para os demais quando a gente está preso dentro de nós, né? Quando a gente está naquele momento e fala, nossa, eu estou no meu processo de expansão de consciência, como se aquilo fosse algo muito importante ou algo muito individual e muito único, e a gente começa a trazer isso para por que que eu quero expandir a minha consciência? O que que eu quero, né, trazer para o mundo quando eu expando a minha consciência, né? Então, é se libertar do ego, né? Porque muitas vezes quando a gente está nesse caminho, né, que a gente tem a tendência de separar, né? Ah, o caminho espiritual da vida material, e a gente começa a estudar e a querer entender, né, de fato, por que nós estamos aqui. Muitas vezes bate o ego, né? Muitas vezes bate aquela sensação de que nós somos superiores por, de repente, num momento, termos uma visão talvez um pouquinho mais ampliada do que algumas pessoas, mas na verdade a minha consciência é a sua consciência, é a nossa consciência. E eu acho que é nisso que a gente precisa pensar, né? É isso que a gente precisa sempre estar em busca de entender o quanto, quando nós conseguimos entender que de fato somos um, né?
É muito lindo, todo mundo fala, ah, todos somos um. Mas de fato a gente vive isso, o todos somos um, né? E eu acho que a expansão, de consciência coletiva, ela se dá exatamente quando a gente realmente vive o todos somos um, né? Então, em todas as nossas ações do dia a dia, né? É a gente de fato se transformar num ponto de luz para os demais, né? Para aqueles que de repente ainda não estão, né, com a consciência ainda tão aflorada, vamos dizer assim, por falta de palavra melhor. Esse assunto nesse Essential especificamente, né, foi levantado muito, né, sobre as questões de transição planetária e tudo mais, que eu nem me atrevo, na verdade, a tocar muito nesse assunto, porque é um assunto que, para mim, ainda é muito dúbio, na minha cabeça ainda é muito, né, complexo. Eu não consigo ainda compreender de fato, por mais que se tenha dito, por mais que se tenha falado, eu sei que milhares de vezes já foram ditas, porém, para mim, existe esse paradoxo de que a porta é única, você só passa sozinho, e aí, de repente, você tem que ser um ponto de luz para levar pessoas junto com você, né? É, como assim, né? Eu estou me trazendo aqui, de fato, vulnerável para falar sobre esse assunto, e eu tenho certeza que é por isso que ele veio para mim, porque eu tenho muitas dúvidas e muitas questões com relação a isso. E, então, eu sempre fico pensando, poxa, mas se o caminho é individual, né? Se eu não vou conseguir salvar ninguém, se eu não vou conseguir levar ninguém, né? Qual é o intuito disso tudo? Por que eu tenho que ser um ponto de luz, né? E então eu penso muito sobre isso todos os dias, principalmente quando Saulo traz informações no discipulado sobre esse assunto. Eu sempre fico pensando, meu Deus, mas o que de fato eu posso fazer, né, para que a gente consiga passar por isso, né? Eu acredito que a história do universo ela sempre passa por transições, né? E a Terra já passou por muitas transições. Por que essa é diferente? São questionamentos que eu trago muito para mim. Por que nós estamos aqui nesse momento específico? E por que essa vez é diferente das outras vezes? O que tem de especial nessa transição, né? De novo, eu digo, eu estou me colocando aqui muito como vulnerável, porque são respostas que eu não tenho. Eu só tenho perguntas. Essa que é a verdade, né? E conversando com a Angélica ontem, ela falou: você não precisa das respostas. O importante é que você tenha as perguntas e que você reflita e que, a partir das suas reflexões, você chegue a conclusões que façam sentido para você, né? E que a partir delas você haja, né? E que a partir das suas reflexões e das suas, né, você seja de acordo com aquilo, né?
E, e aí, a gente vem para um ponto, né, de que todos nós que estamos aqui, cada um tem a sua consciência, cada um pensa de uma forma, cada um tem uma resposta ou uma pergunta para esse mesmo assunto. Mas a verdade é que tanto as perguntas como as respostas são nossas. Não existe uma consciência individual. Nós achamos que nós temos uma consciência individual, porém a diferença está no acesso da consciência coletiva que nós temos, né? Então, à medida que nós nos juntamos aqui num grupo como esse, do discipulado, o que a gente consegue fazer é unir, é nos unir nessa consciência para ter mais clareza sobre a consciência universal, né? Sobre essa consciência coletiva. E aí, eu acho que é muito interessante um exemplo que o Saulo trouxe sobre a consciência coletiva, porque eu nunca tinha pensado na consciência coletiva dessa forma, né? O que que é a consciência coletiva, né? Então, ele trouxe um exemplo de uma floresta. Se cada um aqui de nós pensar sobre uma floresta, provavelmente nós vamos pensar diferente. Porém, de certa forma, nós vamos pensar igual. Nós vamos pensar em natureza, nós vamos pensar em animais, em sons, às vezes em indígenas, em flores, mas a gente vai pensar nisso tudo de forma harmônica. Essa é a consciência universal, é a harmonia daquilo, é a harmonia da consciência, na verdade, né? Quando a gente pensa individualmente, talvez não exista tanta harmonia, mas quando a gente pensa num coletivo, a gente pensa num coletivo harmônico, por mais que ele seja diferente para mim ou para você, quando eu penso, né? Quando a gente pensa num coletivo, né? Então, a consciência, de fato, ela traz a harmonia, né? Quando a gente está consciente, nós estamos num ambiente harmônico, né? É nisso que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que buscar, na verdade, quando a gente pensa nas coisas, quando nos refletimos sobre as coisas, né? Numa figura geral que seja harmônica, né? Então, a elevação da consciência, ela não diz respeito àquilo que você acredita que seja. A consciência universal é o que de fato é, né? Aquilo que nós acreditamos que seja é ilusão, né? Ela é formada por crenças, por aquilo que nós aprendemos na nossa vida. Isso faz com que a gente, né, pense de uma forma que não é de fato aquilo que é real, né? E aí, o Saulo trouxe muito uma questão sobre o autoconhecimento, né? A gente fala que para a gente ter uma elevação de consciência, a gente precisa de autoconhecimento, né? Acontece que hoje fala sobre autoconhecimento, né? Todo mundo fala sobre autoconhecimento. Só que todo mundo fala sobre autoconhecimento em bases extremamente teóricas de autoconhecimento, né? Só que o conhecimento é muito mais profundo do que teorias, né? A gente
tem lá a teoria sobre o que é autoconhecimento, se conhecer, enfim. Porém, na hora que a gente pratica o autoconhecimento, de fato, é ação. Depende única e exclusivamente de cada um de nós nos conhecer a si mesmos, né? E sem autoconhecimento, dificilmente nós teremos uma expansão de consciência, né? Porque a gente precisa sempre estar numa consciência de frequência elevada para a gente conseguir expandir a nossa consciência, né? E aí, a gente entra numa vereda aqui, que é bem complexa para mim, que são sobre as forças opositoras. Então, o Enéas entrou nesse assunto, né, no Essential, sobre as forças opositoras, né? Quando nós estamos tentando nos autoconhecer, evoluir, expandir a nossa consciência, que existem forças opositoras, né, se manifestando ao nosso redor. Ele até falou sobre agentes do caos, né? Eu confesso que isso para mim é bem assim complexo quando a gente fala em forças opositoras. E eu acho que amanhã eu vou mandar uma pergunta para o Dash sobre isso, porque eu acredito que quando nós conseguimos nos colocar num estado de vibração mais elevada, não há força opositora que possa apagar nossa luz. Eu não sei se eu acredito em forças opositoras para começo de conversa. O que eu acredito, e que não foi o que foi falado lá, tá? Isso aqui é puramente uma opinião pessoal, mas é algo sobre qual eu penso muito, sobre qual eu reflito, é que nós estamos o tempo todo mudando a nossa vibração, né? Mudando a nossa frequência. Então, tem momentos que nós baixamos a nossa frequência, momentos em que a gente se permite entristecer, momentos que a gente se permite, sei lá, sucumbir, chorar, enfim. E tem momentos que nós estamos com a nossa frequência elevada e tudo mais. Eu acredito, sim, que essas forças opositoras nada mais são do que reflexos da nossa própria vibração, né? Então, é como se fosse um espelho. Quando eu estou triste, quando eu me deixo levar por energias de baixa vibração, o universo me dá mais do mesmo. E quando eu me elevo e, e me permito me conectar com energias mais elevadas, o universo me dá mais do mesmo. Então, eu acredito que a gente está sempre nessa dança. E eu acho que a elevação da consciência, ela está exatamente em a gente variar menos para baixo da nossa frequência, da gente conseguir estar, de certa forma, mais elevados na nossa vibração, mais elevados na nossa frequência, porque isso emana, isso espalha, né? Quando nós estamos perto de uma pessoa, isso é
é nítido da gente sentir. Quando nós estamos perto de uma pessoa que está numa frequência elevada, que está de bem com a vida, positiva, ou seja lá como a gente queira chamar, a gente sente aquilo. Aquilo faz com que a nossa própria vibração se eleve, né? Então, com relação a essas questões de forças opositoras, eu acredito que é basicamente a gente procurar estar sempre com a nossa vibração mais elevada para que essas forças não nos afetem, de forma que a gente possa estar sempre vibrando e emanando a nossa luz, né? Se não for isso, eu não sei. Isso é uma reflexão aqui minha, como eu já disse, né? E uma outra reflexão que eu trago é se esses agentes do caos, eles de fato existem, como que a gente se defende deles, né? De fato. E aí o Enéas fala, é oração. Nós nos defendemos deles através da oração. E o que é oração, a não ser uma elevação da nossa frequência? De a gente nos colocar mais próximos de uma conexão real e verdadeira, de uma conexão de amor, de uma conexão de luz. Então, eu acho que esse é o grande desafio da elevação da consciência, né? Eu acho que para a gente conseguir elevar a nossa consciência, nós primeiro precisamos conseguir estar nesse estado a maior parte do nosso tempo. Todo o nosso tempo, não diria, não sei, aqui no planeta Terra, talvez não seja possível, né? E, e uma outra forma que foi dita, né, sobre nós elevarmos a nossa consciência é despertando as nossas virtudes, né? Então, tudo aquilo que nos é trazido o tempo todo sobre despertarmos em nós o amor, a compaixão, a fé, a esperança, que para mim é o que eu acabei de falar, né? É a gente sempre tentar elevar a nossa frequência através das nossas virtudes, né? E a gente precisa lembrar que não existe vítima dos agentes do caos, das forças opositoras. Depende de nós mesmos nos elevarmos para nos proteger dessas forças, né? É a autorresponsabilidade, a elevação da nossa consciência individual para afetar né, a elevação da consciência coletiva exige autorresponsabilidade. Isso, para mim, é muito claro. Eu tenho plena consciência de que não existem vítimas. Nós nos permitimos muita coisa. E eu acho que um passo muito importante, e que aí a gente fala sobre o autoconhecimento, é nós não nos permitirmos mais algumas coisas, aquilo que não é virtuoso para a nossa vida, né? Eu acho que isso é uma grande parte, tem uma grande parte na nossa elevação, né? Porque quando eu acredito piamente de que existem forças opositoras, agentes do caos, que eles influenciam na minha vida, e aí eu dizer, eu não faço isso porque eu estou sofrendo influências opositoras.
eu deixo de fazer a minha parte porque eu estou sofrendo influências opositoras, é muito fácil. É muito fácil a gente se colocar no papel de vítima, né? Tirar a responsabilidade de nós sobre essa elevação, né? E aí, essa fala foi muito, muito, muito para mim, que o Saulo disse assim, que a expansão da consciência coletiva ainda não aconteceu, porque apesar de sabermos que as coisas estão acontecendo, nós não acreditamos de fato que elas estão acontecendo, né? Então, nós estamos vendo aí, ele fala, eu já tinha falado da pandemia, eu já tinha falado disso, já tinha falado daquilo, do que está por vir, eu falo toda hora. Mas de fato a gente acredita que isso tudo vai ocorrer, né? E aí ele fala que isso, né, existe uma coisa chamada operação do erro, que induz as pessoas a acreditar contra aquilo que já está nas escrituras, aquilo que já está dito e que já está lá colocado, né? E eu confesso que talvez eu seja uma das pessoas que estou nessa situação neste momento. Eu estou vendo o que está acontecendo, porém eu ainda fico, mas será? Mas será? Mas será mesmo? Será que isso vai acontecer de fato? Né? Porque apesar disso tudo, eu também acredito, e é muito louco porque com essa fala, e eu trouxe uma coisa que a Angélica também falou ontem, foi muito lindo esse encontro com a Angélica ontem, gente, vocês não têm noção. Que o que acontece? Quando veio um pouco antes da pandemia, ela comentou sobre a mudança da família para Búzios, né? E que eles praticamente não sentiram a pandemia, porque eles estavam num lugar extremamente protegido, praticamente no mundo, né? Então, que a pandemia para eles era como se ela não estivesse acontecendo. Tamanha era a proteção do local onde eles se encontravam e, enfim, eles ouviram o chamado e eles seguiram e eles foram para lá e a pandemia aconteceu. É mais ou menos assim que eu vejo que nós podemos estar numa outra frequência daquilo que está por vir. Eu não sei se nós precisamos estar na frequência do caos. Eu não acredito que nós precisamos estar na frequência do caos. Eu acredito que a gente possa estar protegido. E é isso que eu busco quando eu venho aqui domingo à noite estudar. É conseguir trazer o meu eu individual para a luz. Se eu vou iluminar outros, na verdade eu não sei, né? Isso é uma coisa muito, para mim é muito difícil pensar sobre isso, né? Sobre essa responsabilidade gigantesca de acordar os outros, porque eu acho que isso também é uma escolha individual.
Acordar é uma escolha individual, né? A gente fala, nós conversamos, eu converso com as pessoas com quem eu convivo, mas a escolha final é sempre individual. E, e como Saulo diz, não existe saída mágica, né? Não existe atalho, a gente precisa fazer alguma coisa, de fato. Eu só me sinto ainda, talvez, muito pequena para iluminar tanta gente, sabe? Para trazer tudo isso. E aí, o Saulo diz que o amor é a resposta para todas as perguntas. E o quanto nós estamos de fato dispostos a amar? Porque eu acredito que amar também é uma escolha. E, e nos momentos da vida que a gente vive, isso se faz muito presente na minha vida hoje. Amar é uma escolha. O amor é uma escolha. Eu escolho amar o meu próximo. Eu escolho fazer o bem. Eu escolho servir. Eu escolho a autorresponsabilidade. Eu escolho estudar para que eu possa ser um ponto de luz, mesmo não entendendo como eu possa expandi-la ainda, né? Então, perceber que a gente precisa se trabalhar para nos despertar, esse é o nosso papel no despertar global. Isso foi uma fala também do Saulo, né, nesse vídeo. E isso para mim fez muito sentido. O ser humano precisa perceber que ele precisa trabalhar-se para despertar-se. Esse é o seu papel no despertar global. Então não adianta a gente querer colocar a carroça na frente dos bois. Não adianta a gente achar que porque a gente está sentado aqui que a gente vai fazer um milagre. Nós precisamos nos trabalhar para atender o chamado, né? Precisa existir uma consciência de que eu sou o eu sou. E foi muito lindo ontem, porque durante uma das meditações com a Angélica, que era exatamente sobre quem é você. E enquanto eu estava meditando, lá com os meus olhinhos fechados, me veio uma coisa, né? Me veio uma. Quando eu estava lá me perguntando, mas quem eu sou? Quem eu sou? E aí eu recebi uma resposta: você é um fragmento do eu sou. Todos nós somos um fragmento do eu sou. Todos somos o eu sou. Todos juntos, sem separação, né? E, e aí eu termino aqui as minhas reflexões, que talvez geraram mais dúvidas do que respostas, que uma nova vida só depende de nós, né? Porque nós somos um fragmento do eu sou.
Então, se nós queremos expandir a consciência coletiva através de nós precisamos viver uma nova vida. E é isso. Se alguém tiver alguma consideração, por gentileza. Oi, menina, eu gostaria de falar, porque eu acho que esse Essential foi a primeira reunião, a primeira que eu participei, depois que eu passei a ter mais contato com o Saulo, né, da participação no retiro, né? Até então eu tinha visto alguns vídeos dele com a Tati, e eu te confesso que eu sou como você, é jardim da infância, né? Super beabá ali, nada. Efetivamente, eu acho que eu não tinha preparo nenhum quando eu participei, quando eu vi a gravação desse vídeo. Mas eu acho que alguns pontos vêm se ligando, porque se a gente efetivamente estiver ouvindo o que o Saulo diz, é basicamente a mesma coisa em todas as participações, né? Então, né, vence quem se vence. Eu acho que nesse vídeo, uma das frases que, quando ele cita a Bíblia, que o mundo é dos mansos, né? E o que é ser manso, né? É a ausência de conflitos. Então, eu acho que tudo, e o papel do ser individual no despertar global, é, com base na elevação da consciência coletiva. É lógico que você participa, você fala que você não sabe como você pode ser um ponto de... É porque é um equilíbrio de frequência, um equilíbrio de vibração. Quanto mais seres individuais estiverem vibrando numa frequência elevada, a gente vai conseguir com que essa consciência coletiva esteja harmônica, né? Os seres trevosos eu também, né? Eu não vejo um ser, né? Um ser maligno, uma coisa, são vibrações, são energias, né? Então eu acho que a gente tem todo o poder, mas isso é difícil, sem sombra de dúvidas nenhuma, isso é muito difícil, não é fácil. Né? Saulo Uhum. nunca disse em nenhum momento que isso era uma coisa fácil, né? É o que ele sempre bate na tecla do eu às vezes preciso fazer umas colinhas que eu fico esquecendo. É o pensamento, sentimento e ações retas, né? Então é isso que a gente tem que se policiar. É isso que a gente tem que entender e que é um exercício muito difícil, né? É amar, inclusive, o seu inimigo, né? Sim. E então, por isso que eu acho que está nas nossas mãos efetivamente a elevação da consciência coletiva. Porque o que nós individualmente estivermos vibrando, e vibrando no sentido de coletivo, né? Não de individual, eu não estou, eu estou aqui rezando para que eu aqui esteja protegida, né? Que nada de mal me aconteça. Não, os meus pensamentos, as minhas ações têm que ser voltadas para o todo, que nós somos, né? Eu tenho Sim. que deixar de pensar em mim, no que é bom para a Denise, o que a Denise acha que é bom para ela, e agir, né? E pensar e agir no que é bom para o coletivo. É deixar de existir o indivíduo É, para existir é, somente o uno, e né? isso não quer dizer que eu tenha que ser boazinha, né? Em alguns momentos até, inclusive, o Saulo fala, isso não tem nada a ver com ser boazinha. Isso tem a ver com ser correta e justa. Né? Uhum. Então, é um exercício difícil, muito difícil, sem sombra de dúvida, mas que está nas nossas mãos. Cada ponto de luz que brilhar lá em cima é um ponto de escuridão que se apaga, né? Então, bom, já falei muito, gostei. Você estava muito nervosa no começo, mas depois você foi se soltando. Estou muito nervosa até agora. Obrigada, gente, gratidão. Obrigada, Dê. Mais alguém queria Agradecer, colocar Milena. alguma coisa? Queria te agradecer aí pelo estudo, pelas palavras, né? Acho que eu assisti Tava ao vivo, né? Nesse dia aí, assisti o estudo também, né? Durante a semana. E acho que você tocou, assim, nos principais pontos mesmo, né? Que também me tocaram aqui.
que me traz de reflexão interna, né? Me fez lembrar o exemplo que o Saulo dá com muita frequência, né? De que uma árvore não fica olhando para outra, né? E tentando se comparar com a outra, vendo se ela está mais bonita, mais feia, o que for. E nesse exemplo específico, né? De sermos Mari, algo como pensando no objetivo do mundo como um todo, de outras pessoas e tudo mais, me vem a mesma reflexão, no sentido assim, eu não tô querendo ser uma árvore, porque aí eu vou iluminar outra árvore, né? E muito disso que você trouxe aí, uhum. do trabalho individual, né? O ser, se eu busco ser, né? Eu não estou sendo para ninguém, eu não estou sendo por... E esse é difícil, né? Então, um É um paradoxo exercício... também, porque assim, Hã? eu não estou sendo para ninguém, mas a gente não está falando do individual que reflete no coletivo, né? É aí que está a sutileza, porque assim, É, eu entendo que é, o ego vai entrando aí no meio também, né? Então, eu me vejo nisso, às vezes eu quero ser um exemplo, né? É diferente do exercício de eu ser, né? E se esse ser inspirar alguém, aí que bom, inspirou alguém. Se não inspirou ninguém, que bom, eu fui o bom zelador, né? Eu, na eu fiz o porta meu só passa trabalho. um, né? Não Teoricamente. importa, não importa. Eu estou fazendo o meu trabalho, né? E se no outro exemplo aí no meu trabalho de bom zelador, vai ter um dia que eu vou ter que coletar um tanto de cocô de galinha, né? E fazer um trabalho meio sujo ali, mexer com compostagem, vai ter um tanto de comida estragada no meio, vai ter aquele cheiro desagradável. E vai ter o dia que vai estar tudo lindo, eu vou estar fazendo podas e cortando flores e o que for, entende? Mas eu estou fazendo o meu trabalho, estou sendo ali o bom zelador, independente da situação que está ao redor. Eu estou me trabalhando, né? Independente do resto. E se surgem perguntas nesse processo, o meu exercício não é de ficar buscando as respostas, né? A pergunta surgiu, ela existe, e independente da resposta à pergunta que surgiu, qual é o meu trabalho, né? Qual é a minha função? É continuar sendo ali o bom zelador. Então, não importa a resposta. A pergunta existe, não importa a resposta. Então, e eu sou muito mental, né? O matemático aqui de exatas, então eu também tenho isso muito o exercício para mim de não ter resposta, não ter meta, não ter objetivo, não querer atingir um momento que eu atinjo as pessoas e que eu faço um projeto dar resultado, isso é um puta exercício, né? De ser. O que é ser? Mas, né? Mas o que é ser, né? Aí vem a pergunta e, e tentar entender Pois é, mentalmente o que é ser. E não tem resposta e pronto, né? tudo bem, né? Acho que é isso. E sobre a parte de não estar na frequência do caos, né? Eu só trago um ponto para reflexão, que assim, como não estar na frequência se eu estiver passando fome? Então um ponto assim para a gente pensar. Eu tenho pelo menos água, pelo menos alimento assim para passar pelo O caos. mínimo. Eu Uhum. consigo ser. Então que para a gente tentar pôr um pouquinho um exercício um pouco mais de concretizar, né, as ações e tudo que está sendo proposto para para a comunidade na Flor, para as ações de cada um no seu espaço, né, como minimizar o impacto, pelo menos, né, se eu não estou Quem estiver pronto, na flor não vai estar na frequência do caos. não sei, se eu não me vejo morando, né, na comunidade, Deva Mahakali e tal, ok, mas o que que eu estou fazendo, pelo menos, né? Eu tenho um vasinho na minha janela com alguma coisa, então, não sei, que cada um reflita, né, e Sim. pense, eu não sei, aí, Denise, esse é meu dilema, sabe? Pensar no coletivo quando eu não planto nem o meu milho, é grande, assim, entende? O exercício meu
que eu ainda não atingi é de ter autossuficiência, mas não é porque eu quero me alimentar, não é porque eu não queira oferecer para outras pessoas, é porque se eu não estou conseguindo nem a minha comida, como é que eu posso ousar querer mais um, e mais dois, e mais três e o mundo? Então, o meu exercício pessoal é de atingir o mínimo, né? E se eu conseguir para mim, né, é um exemplo, né, de que de repente eu posso conseguir para dois, e para três, e para quatro. Então, mas dá aquela sensação de egoísmo, né? De repente eu estou preocupado só comigo e tal. Então fica esse dilema interno de o que que é para mim, o que que é para o outro, né? Mas é isso, estamos juntos. Muito obrigado aí pelas suas palavras, Obrigada né? eu, muito Tamo obrigada. junto. Isso aí. Valeu. Ouça, meu Deus, Namastê, mais pessoal. alguém? Boa noite. Boa noite. Milena, que bênção o Ah, seu estudo de hoje. Parabéns. Coisa gratidão, boa. gratidão. Tá Me toda, trouxe toda, muitas reflexões, Que bom, que muitas bom. perguntas. Eu acho que quanto mais reflexões tiver, melhor na nossa vida, né? É bom porque move a gente, né? Que move o Uhum. mundo são as perguntas. Então, quanto mais a gente colocar nossa mente para se movimentar, melhor, porque a gente sai do lugar, do status quo. Em primeiro lugar, te parabenizar. Segundo lugar, cumprimentar meu queridíssimo, sumidíssimo David Enéas Roncarate. Saudade Oh, também. que honra o Enéas aqui. Ali o Enéas também, coisa boa, querido. Namastê. Muita luz sempre, sempre nas minhas orações também. Gratidão por estar presente, querido. Pessoal, então, eu fui ali buscar uma foice e voltei, mas Um rapidinho. dia você vai buscar a foice? Essa daqui chama bico de arara. Vocês podem ver por quê, né? Essa foice aqui é a bico de arara. Ela é muito boa. Aqui ela é bem grande, tá vendo? Aqui é o tamanho dela. Essa aqui é a bico de arara. É porque eu queria só trazer uns apontares assim, porque eu não posso deixar passar, tá, Mi? Que Claro, são opa, que são questões assim que não é porque eu sei, porque eu não sei, porque eu sou nova, porque eu não sou. Não, não tem nada disso. É porque a gente tem todo, né, o conteúdo, o material e tudo, e sempre quando aparece uma questão que, por mais que seja uma observação pessoal, é importante a gente sempre estar balizando conhecimento com todo mundo que vem, que passa e que claro. assiste ao vivo e que vê depois e tudo mais. Então, eu queria fazer só uns apontares assim, de que tem questões que são muito sutis e que não devem ser interpretadas seguindo a nossa lógica mental, porque senão realmente fica incompreensível, né? Você vai, Sim, por exemplo, você vai pensar o que está lá na Escritura Sagrada. O que que será que motivou Jesus a morrer numa cruz e não chamar uma legião de anjos para salvá-lo daquele sofrimento? Né? O que que motivou? Então, assim, se nós formos para dentro daquilo que nós temos convicção do que é certo e o que é errado, dentro da limitação da nossa mente, a gente nunca vai tentar extrair aquele suprassumo daquela questão que nos é colocada. Então, assim, eu queria trazer para você alguns pontos e algumas indicações de conteúdos que são muito interessantes e que podem ser vistos, que vão elucidar não somente as pessoas que estão assistindo ao vivo aqui, mas as pessoas que vão assistir depois, tá? A primeira delas é sobre a questão da consciência, no sentido de que o que que vai fazer um ser querer é, iluminar-se, liberar-se, o que quer que seja nesse sentido, mas para que depois ele venha com uma motivação de tentar salvar os outros, acordar os outros, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Esse é um dos votos do Bodhisattva. Então, o Bodhisattva, ele é a consciência quase do Buda. Então, a consciência quase do Buda, então assim, você já tem que estar em um grau de iluminação muito avançado para compreender que vale a pena esperar a sua realização pela realização de todos os outros seres. Então, é compaixão, é no sentido da compaixão
naquela gota extraída da espagiria da rosa branca, aquela coisa tipo, plim, é a compaixão. Então, o estado de compaixão, ele traz você a uma posição o qual é, é extremamente benéfico a si e a todos dentro dessa consciência, a elevação. Então, não é uma coisa do tipo assim, eu acordei primeiro, agora eu vou acordar todo mundo, porque está na hora de acordar. Eu vou fazer o café, eu vou fazer as coisas, vamos lá, vamos acordar todo mundo. Não, esse é o papagaio, esse é o bico de arara. Esse é o que não está fazendo por si e está querendo chamar os outros para agir. Porque talvez ele não queira agir sozinho, ou qualquer coisa que seja, e fica chamando, 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 chamando. Talvez seja o pastor que está lá e falando, vamos, 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 mas na realidade ele está andando de calcinha para lá e para cá. Vocês viram esse caso? Inclusive ele é recente. Um pastor que foi pego na cidade andando de calcinha em salto alto. E não somente uma vez ele já tinha sido pego, ele foi pego de novo. Cada um no seu quadrado, cada um faz o que quer da sua vida, né? Mas trazendo aqui então só essa importância, esse olhar de que um dos votos do Bodhisattva, que é a benevolência divina, que é a misericórdia divina, de se posicionar como, mais uma vez, ser humano, para tentar trazer outros seres humanos para dentro dessa flor, para dentro dessa consciência divina, para dentro desse local que é um direito de todos e de todas. Ok? Então, só nesse cuidado. Uma outra coisa que eu não queria deixar passar é quando você disse sobre o amor, que o amor é uma escolha, que o serviço é uma escolha e que agora eu estou escolhendo amar. Não, a gente precisa dar nome aos bois direitinho para a gente ter uma autocompreensão daquilo que nós estamos vivendo. Eu gostar ou não de alguém, eu respeitar ou não alguém, eu realizar um serviço ou não, eu estar numa parceria ou não, eu estar numa sociedade ou não, eu estar num matrimônio ou não, eu estar numa amizade ou não, essas são escolhas triviais do nosso dia a dia e elas podem ser numeradas, elas podem ser nomeadas. O amor não. O amor é uma constante, ele sempre existe. Nós acreditamos não existir o amor porque nós nos destoamos dessa frequência. Mas o amor ele está sempre lá, ele é uma frequência existente, é sempre constante, é música para os ouvidos daqueles que podem, conseguem e querem ouvi-lo. O amor é incondicional, o que significa que ele não tem condições. Então, não existem condições para se amar. Logo, se não existem condições para se amar, incondicionalidade, não tem escolha. Então, o amor ele é uma constante. O que nós escolhemos são as nossas atitudes dentro das nossas limitações. Eu não quero perdoar. Eu não vou estar com aquela pessoa. Eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu tenho ira, aquela pessoa me fez mal. Então, assim, essas situações, essas identificações me fazem tomar atitudes que não seriam condizentes com a frequência, entre aspas, do amor. Logo, eu saio dela e falo, o amor não existe. Eu não sou obrigado a amar. Então, sempre que houver escolhas, haverá o sofrimento. Esse é o ensinamento. Então, sempre que tem escolha, tem sofrimento. Se eu escolho a direita, a esquerda. Se eu escolho a esquerda, a direita. Se eu escolho em cima, eu tenho embaixo. Se eu escolho embaixo, eu tenho em cima. Se eu escolho fora, eu tenho dentro. Se eu escolho dentro, eu tenho fora. Isso não é sobre unidade. Isso é sobre capacidade de aceitação para experienciar a graça com toda a potência. Então, eu acolho em mim as chagas para que eu sofra e passa por mim
toda essa raiva, toda essa ira, todo esse ódio, para que se cumpra uma profecia. Eu cumpro esse papel. Então, o que a gente precisa compreender? Tem uns conteúdos que são muito interessantes, que tem a ilusão sobre o que é o amor, tem até mesmo a ilusão sobre o que é o Cristo. É muito interessante esse. Tem um por aí que é mais ou menos assim. Tem uma série, acho que são 2 ou 3 satsangs, que tem o mesmo nome, que é Amando Incondicionalmente, que também tem os estudos, que demonstra, querida, que se você deseja ser um instrumento, ele está ali para ser tocado. Ele não está ali para escolher a música. Você pega o instrumento e toca. Então, se eu quero ser um instrumento de Deus, eu preciso me colocar disponível, tal quanto eu possa estar completamente relaxado e vulnerável para que Deus toque em mim aquela melodia. Logo, eu não tenho escolha. Então, eu não posso ter escolhas quando estou dizendo sobre amor. Então, esse também é um outro apontamento. E tinha um terceiro, que eu esqueci. Eu fiquei admirado demais por tudo, mas eu esqueci. Eu não lembro se tinha um terceiro ou não. Mas é isso, eu fui buscar minha foice só para dar uma boa noite, mesmo, agradecer e trazer essas questões. Ah, sim, lembrei. É só porque o Enéas ligou o microfone, aí eu lembrei. Peraí, Enéas, rapidinho. Eu só lembrei aqui de outra coisa, sim. É, sobre nós estarmos em lugares ou qualquer coisa que seja, e o Ale colocou muito bem aqui, né, que se trata de nós renovarmos o nosso altar interno e comungarmos da oportunidade da vida viva. E aí é o que eu sempre brinco, o Ale buscou bem, é sendo um bom faxineiro. Não importa. Um bom zelador, né? O bom zelador, ele está sempre com a casa arrumada, sempre com a casa limpa. O bom zelador, ele não se ensoberbece com qualquer coisa, ele não fica com os comichões nos ouvidos por conta da fofoca alheia. Um bom zelador, ele está cuidando de si, ele está emancipando sua luz, ele está trabalhando naquilo que é mais importante, que é o seu coração. E está se colocando disponível para que essa transição ocorra também através dele. Então, essa posição, esse é o pão, esse é o vinho. Tá bom? É isso. E antes de encerrar, antes de todo mundo encerrar, vocês me avisem que eu quero fazer uma meditação com vocês. Enéas. Boa noite, gente. Eu confesso que caí de paraquedas, confesso que não vi o Satsang do Saulo e só peguei o final aí da. Desconfio que foi boa, né? Porque eu gostei do que eu ouvi, viu, Milena? Parabéns, né, da apresentação da Milena, tá? Mas ia ficar na minha aqui até que eu vi o Saulo pegar a foice. Aí, isso para mim foi um sinal de que eu tenho que falar uma coisa ou outra aqui. Até porque, se vocês acham que eu estou sozinho, pensem de novo. Não estou sozinho, assim como o Saulo não está sozinho, com certeza. Assim como nenhum de vocês está sozinho aqui agora. Tem uma dúzia de pessoas aqui virtuais e tem dezenas, talvez centenas de pessoas escutando o que a gente está falando aqui agora. Então, em primeiríssimo lugar, pensem nisso. Tá? Eu faço coro às palavras do Saulo quando ele diz que o amor não é uma escolha, porque existe a necessidade de termos consciência de que ainda moramos, vivemos, residimos, habitamos num mundo de provas e expiações. E a provação final está vindo aí. Provação não é sofrimento. Provação é exame. Provação é o povo do alto querendo saber se aqui embaixo a gente aprendeu a lição. E aprender a lição quer dizer
comportamento adequado em conformidade com circunstâncias extremas. Não se escolhe amar porque o amor é um aprendizado, por várias razões, né? É preciso falar do amor mundano e do amor ou profano e do amor divino e cósmico. Saulo ensina o amor divino, mas existe o amor profano mundano, né? Pra vocês terem uma ideia, a palavra amor em sânscrito tem mais de 100 de significados, porque existem tantos significados assim, né? Amor de pai para filho, né? Amor filial, amor de mãe para filho, amor por um lugar, por uma ideia, por uma causa, amor de várias formas, mas o Saulo está falando do amor incondicional, esse amor especial, ele não tem condição. Nesse contexto, o amor, Milena, não é uma escolha. O amor é um caminho a ser seguido por todos nós, até porque vários livros, dentre outros meios de a gente saber o que existe lá na frente, na nossa caminhada, na nossa jornada, né? Várias obras literárias de várias searas espirituais, não estou falando só de espiritismo, mas de teosofia, de hinduísmo, de escambau. Você pega aí cabala, todo mundo fala a mesma coisa. Chega num ponto lá em cima, vou falar em cima e embaixo, tá? A gente está aqui embaixo, o povo lá do alto está bem lá em cima. Então tem um momento em que chega-se tão alto, mas tão alto, que as pessoas vivem de amor e imersas no amor. A energia que move o mundo, que dá sentido à vida, que move a vida, chama-se amor, lá no alto. Então isso não é só uma escolha, é uma escolha para quem não tem a consciência de que esse é efetivamente o caminho a ser seguido. A jornada do amor é uma jornada de sacrifício também. E a aprovação final está ligada ao fato de que provavelmente, né, virá por aí uma série de circunstâncias extremas que vão nos apresentar as provações na nossa porta. É gente passando fome, pedindo água, pedindo comida, pedindo uma ideia sua. E prestem muita atenção se a pessoa só quiser conversar, porque ela está te dando a chance de você convencê-la, por exemplo, a não se matar. Pense nisso. Vocês acham que eu estou aqui brincando, né? O Saulo também não está lá brincando, está lá com a foice dele. Essa aprovação é extremamente importante porque ela vai exigir de nós um posicionamento que tem que ser feito com uma boa dose de amor incondicional. Você não pode pensar em risco. Você não pode pensar, não, não vou sair lá fora, não vou ajudar porque eu tenho filho, porque isso. Não, não pense nisso. Deixe-se levar. O fluxo do amor vai pelo seu coração, porque as mesmas obras que falam que lá em cima a gente vive de amor, praticamente dizem que a gente não se conhece aqui embaixo. A gente não tem só mente, a gente tem o coração, e é o coração que manda, não é a mente. Vários autores, digamos, esotéricos falam do chamado vaso sagrado. Sabe o que é isso? O vaso sagrado é uma região que você tem aqui no seu tórax, que inclui o coração também, mas não somente, em que reúne e manipula e transforma e sublima energias diversas. Então, nosso corpo é uma grande usina eletromagnética, e o amor é apenas uma das energias com que a gente lida, mas é uma das principais. Nesse sentido, o que você puder passar de amor no meio do caos, ali você está sendo a luz. É amor e luz que você está passando no meio do caos. Não tem que pensar muito, não. Não tem que fazer cálculo instrumental de vou ganhar o que com isso. Esquece isso. Isso é a tal da escolha, que no fundo, vamos falar português claro, é uma estratégia trevosa. Trevosa, tá? Que nos obriga a dizer assim, olha, se você não quiser, tudo bem. Tudo bem, ok, ninguém está obrigando ninguém a fazer nada, só que, olha aí, a gente sem noção ou sem muita noção do que está em jogo. A língua do Saulo está travada pelo alto, mas a minha não. Tem muito mais coisa em jogo aqui e agora, nesse ano de 2025, do que vocês suspeitam. Se vocês derem uma boa olhada na internet, vão perceber que tudo quanto é adivinho, tudo quanto é sensitivo, profeta, escambau, está todo mundo falando que vai ter coisa ou esse ano ou em 2026 no máximo. A astrologia, então, a quantidade de planetas de transformação como o Aquário, não Aquário, mas Plutão, Urano, né? Júpiter, Netuno, quando esses planetas específicos, também Marte,
entram em trabalho conjunto, é porque vai mudar tudo. É porque vai mudar tudo, mas não necessariamente tudo vai ser destruído ou devastado. Peço, desde já, perdão ao Saulo se toco desse assunto. O Saulo acha A, eu acho B. Eu acho que está havendo uma suavização. E é uma notícia boa, porque o cenário anterior, e eu vou dizer para vocês, incluía 99,9% de morte no plano físico. Não ia sobrar ninguém, praticamente. De 9, 10 bilhões de pessoas, iam sobrar 2 milhões. É muito pouca gente. Em Marte foi assim, por exemplo. A gente encontra na literatura que a transição planetária marciana foi radical dessa forma. Tá? Não houve muita escolha lá, porque eles vacilaram muito. A gente estava nesse caminho, aí eu não vou contar essa história de novo, alguns conhecem, outros não, né? Houve a moratória kármica de 50 anos, foi a aprovação coletiva final da humanidade, e a gente conseguiu aí um grau extremo de suavização, mas não sabemos o quanto. A gente sabe de duas coisas. Primeiro, está na hora de rezar, está na hora de orar. Ok, a meditação é importante, é claro que é, mas em termos coletivos, a oração fala mais alto do que a meditação. Nós não temos condição nenhuma, enquanto 7, 8, 9 bilhões de pessoas no planeta, de fazer uma meditação conjunta. Isso não existe. No momento, isso não existe. Seja porque são muitas pessoas e o materialismo é imenso, o egoísmo é imenso, o desamor é imenso, seja porque também existe toda uma rede trevosa que mal ou bem comanda uma parte da nossa vontade. E a gente pouco sabe disso. Existem os despertos e existem os que estão dormindo ainda, a maior parte dorme solenemente, só vai acordar quando a coisa estiver acontecendo. Existem movimentos que chamam o que está vindo por aí de apagão eletromagnético. Em seguida viria uma operação de despertamento físico. Olha a nomenclatura. Como assim despertar fisicamente? Aí eles dizem assim, que é só dando um chacoalhão para a pessoa acordar. Como é que você faz com a pessoa que está bêbada? Como é que você faz com a pessoa que está doidona, bebeu, sei lá? Você mete num chuveiro frio, não é isso? Você dá um café forte, não é isso? Como é que você faz para a pessoa com aquele filho, né, difícil, né? Não vou falar em dar um susto, mas a gente percebe que, tanto individual quanto coletivamente, infelizmente, nós ainda estamos no estágio de efetivamente conseguirmos efetivamente melhorar, né? Quando acontece um processo doloroso, quando acontece um processo que exija de nós que nós saiamos da nossa zona de conforto. Isso está para acontecer e vai testar o nosso grau de compaixão, nosso grau de empatia, nosso grau de, não de amor próprio, não se está falando aqui de amor próprio, estou falando aqui de amor incondicional, que nem o Saulo. Porque vai aparecer para cada um de nós ao longo dos próximos tempos, pode ser semanas, meses ou anos, né, oportunidades redentoras. Existem também alguns dados que têm que ser lembrados. Eu estou tentando ser o mais rápido que eu puder. Se você, querido ou querida, está na carne, você está devendo. Talvez o único que não deva aqui seja o Saulo, tá? Desse povo todo que eu estou olhando aqui. Todos nós estamos devendo, em termos kármicos. Alguns de nós, como eu tenho observado, inclusive, nos últimos tempos, fizemos pactos para perecermos no processo, porque era uma forma de pagar o karma. Isso está sendo repactuado de alguma forma. Eu conheço pessoas que sonhavam que iam morrer afogadas. Tem uma pessoa de Santos que eu conheço que sonhava com isso, né? Sonhou com isso em outubro do ano passado. Dessa vez já está sonhando que ela vai parar num ginásio com a família toda, porque do apartamento dela no segundo andar lá em Santos não sobrou nada, a água tomou conta de tudo. Isso já está acontecendo. Mas o que ela está fazendo? Ela está tendo mérito, ela está efetivamente trabalhando para modificar esse pacto. Isso é feito através de trabalho, isso é feito através de oração também. Meditação também, mas a oração costuma ser uma forma mais direta. A meditação tem uma outra conotação mais ligada também, né, claro, né, ao processo individual. Coletivamente é muito mais difícil a gente meditar e evoluir. Essa que é a verdade. Dá para fazer isso como o Saulo está fazendo, por exemplo. O Saulo está certíssimo em reunir pequenos grupos e fazer com que esses pequenos grupos possam despertar, possam efetivamente ter expansão de consciência, possam se iluminar. É o trabalho dele, está certíssimo.
Só que isso não é possível a nível de planeta, ainda não. Uma das coisas interessantes que eu notei numa das narrativas é que essa rede trevosa vai acabar. Tem um movimento que diz que em 72 horas, durante o apagão eletromagnético que vem por aí, todos os trevosos desencarnados serão capturados e exilados da Terra. Isso, para mim, faz todo sentido. Para o Saulo, talvez não. Mas, em termos de justiça, se a gente olhar para a nossa história enquanto humanidade, quando é que a gente teve aqui, na nossa história enquanto humanidade, uma situação de não ter ninguém lá do outro lado enchendo o saco, dizendo faça isso, faça aquilo, e o faça isso e faça aquilo é coisa negativa, entendeu? Vai lá, mata, vai lá, rouba, vai lá, seduza, vai lá, faz aquilo, porque o que existe é isso, de uma tal forma, numa tal intensidade que poucos desconfiam, a gente só vai saber o tamanho do problema lá do outro lado. Só quem faz projeção astral, só quem já visitou o umbral, só quem já visitou os abismos, só quem já visitou colônias astrais, etc., sabe do tamanho do problema. Não é pequeno, não. Só está saltando mais à vista por causa do Putin, do Trump, sei lá mais quem, não sei o quê, da situação geopolítica, escambau, parará, parará, parará. E aí vem o Divaldo Franco, por exemplo, que é uma das minhas fontes, mas não é a única, e um pouco antes de morrer, 2 anos, 1 ano ou 2 antes de morrer, ele morreu recentemente agora, poucos meses atrás, ele falou assim, 2 coisas estão acontecendo. Primeira, está havendo uma antecipação das coisas. O que era para ser na década de 30, daqui a 10, 15 anos, vai acontecer nessa nossa década de 20, do século 21. Segunda coisa, está havendo uma suavização. Vão antecipar, mas vão suavizar. Então, a Luiz Castanhedo, por exemplo, não é a única pessoa que fala de suavização, né? Para mim faz todo sentido, porque se não fossem os trevosos, daria para fazer o que o Saulo faz com pequenos grupos, com milhões de pessoas com muito mais facilidade. Isso não dá para fazer agora, mas a novidade é que em alguns poucos anos será possível. Existem mais boas novas, existem mais notícias positivas do que negativas, mas vamos ter perrengue. Se você olhar aí uma média das previsões do que vai acontecer, né? O nego fala de problemas com o mar no Rio, em Santos, Santa Catarina, sei lá mais aonde, terremoto em São Paulo, neguinho fala de sei lá o que, sei lá onde, mas estou falando só de Brasil. E, por exemplo, essa senhora, Dona Luiz Castanhedo, tem um vídeo lá que é o de número 114, que fala assim, o Brasil será muito pouco afetado, comparativamente, né? E terá seus rebanhos e suas plantações preservadas. E eles falam mesmo, justamente porque vocês vão ter aí a missão de alimentar o mundo e receber as pessoas aqui também, né? Existe um livro muito interessante do Zygmunt Bauman, que era, até morrer, o sociólogo polonês vivo, né, mais importante do mundo. Se não me engano, foi o último livro dele, em que ele analisa a situação dos migrantes, né? Aquelas pessoas que têm que sair de onde moram por necessidade, porque senão vão morrer. Tá? Vai acontecer um processo migratório no mundo cujo objetivo, cujo alvo preferencial, dizem diversas fontes, será o Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos não só as pessoas de segurança da Sangha, mas também as pessoas de segurança do mundo, na medida em que, sabedores, né, cientes, conscientes do que vai acontecer, nós podemos estar efetivamente numa posição extremamente interessante para fazer a diferença em alguns casos. Querido, eu já vou terminar e em seguida passo a palavra a você. Tá? Prometo a você. Tá? Então, notem que, nesse sentido, tá, existem 2 ou 3 coisas que dá para fazer. A primeira é rezar, pedindo por mais suavização. Tá? Dona Luiz fala isso direto, outras pessoas também falam a mesma coisa direto, algumas correntes de oração estão sendo organizadas por todo o país, e o Brasil, dizem as boas fontes com que tenho me entrevistado, que o Brasil está efetivamente recebendo gradações de suavização. Se vai ser suficiente para não ser um perrengue que vai ser, eu não sei. Tá? Mas já está melhorando, vai melhorar mais ainda à medida que mais e mais pessoas orarem, rezarem, pedindo a mesma coisa, a suavização dos efeitos da operação de despertamento físico
Existe também, caso vocês não saibam, vamos saber agora, a operação de despertamento físico, segundo a dona Luísa, ocorre 7 a 10 dias depois do apagão mundial. E vai ser uma operação com terremotos e maremotos tanto mais intensos ou não, na dependência de como nós, coletivamente, enquanto humanidade, tenhamos reagido face ao apagão mundial. Quer dizer, se a gente reagir com muito egoísmo, né, com muito abuso, né, com não se importando, com empatia zero, né, vamos ter terremotos mais intensos, maremotos mais intensos, cambal, porque isso faz parte da nossa provação coletiva. O nome disso é provação. Então, a segunda coisa a se fazer é aumentar o nível de consciência do que está em jogo. É aumentar o nível de consciência do que você tem que fazer, o que você pode fazer, tá? Com amor incondicional, para fazer a diferença, nem que seja para algumas pessoas. Uma vida que você salve, você já faz toda uma diferença. Porque uma outra coisa que a gente sabe é que vai ter muita gente se matando, ou querendo se matar. O ser Então, humano não tem... eu só preciso finalizar aqui. Não é uma questão minha aqui, pessoal, não. É uma questão da própria egrégora. Já tem um tempinho já. Eu só preciso finalizar por conta da meditação que eu preciso fazer com vocês. Então aí, Enéas, você só finaliza, por favor. Aí o Ale traz o comentário dele, a Milena fecha, até mesmo por conta de horário. E eu preciso Ok. trazer uma energia que está aqui comigo, tá bom? Já fechei, já estou passando a palavra ao Alexandre, acho que todo mundo entendeu o que eu queria dizer, tá? Eu ia ficar calado, parará, mas aí veio aqui uma vontade muito forte de fazer uma breve intervenção, espero que tenha sido breve, espero que não tenha enchido o saco de ninguém, tá? Mas eram coisas que precisavam ser ditas aqui nesse momento, tá? Alexandre, a palavra é sua, querido, desculpe, fique à vontade. Gratidão, Enéas, gratidão. Obrigado. Eu só queria alertar, né, a todos nós que um ponto de discordância, Enéas, é que eu não acho que nós somos essas pessoas ainda, né, que vamos salvar o mundo. Ainda não somos. Temos potencial, mas não somos. Porque se acabar a energia, se tiver um apagão, o sistema de bombeamento para. A gente vai abrir torneira, não vai sair água. Quem tem água em casa? Se eu não tenho água em casa, eu não vou sair de casa para distribuir amor, eu vou sair de casa desesperado por água. Então, assim, tem coisas sérias, né, para a gente pensar. Lá na Flor tem um poço, né, já se acessou água, né, então, assim, eu ainda me encontro nessa situação de que se acontecer um caos, quando acontecer o caos, né, eu ainda sou a pessoa que vai sair desesperada por água, né, ainda não estou nesse nível de sair para distribuir amor, né. Querido, eu concordo Então, contigo esse que é a o, gente é pode o estar... ponto. Desculpe só Mas cortar, porque é fechei, é necessário. isso aí. Não, olha só, é só para você ter em mente o seguinte, eu concordo em parte contigo, mas eu preciso falar o seguinte para você, querido. Eu não estou falando só de 3 dias ou 72 horas em que dura o apagão, não. Eu estou falando de uma coisa chamada ápice da transição planetária. Esse ápice dura anos e vai começar agora com o apagão. Então vamos ter problema com água, com eletricidade, etc. Mas só para vocês terem uma ideia, segundo uma das minhas fontes, que é a Luiz Castanhedo, vamos ficar sem internet durante talvez um ano. Vamos ficar sem telecomunicações durante talvez um ano. Quando eu falo telecomunicações, estou falando de TV aberta e fechada, streaming, escambau. Então, vamos ter que temporariamente, por exemplo, regredir alguns processos analógicos para poder a vida seguir. Agora, eu concordo com o Alexandre quando ele diz que ninguém aqui está pronto. Ninguém nunca está pronto. Shakespeare já dizia isso. A coisa mais importante da vida, está lá numa das peças de Shakespeare, é estar pronto. Sabe por que isso é importante? Porque ninguém nunca está inteiramente, completamente, 100% pronto. É aí que entra o amor incondicional. É aí que entra a vontade, a coragem, o querer fazer, o esquecer de tudo para poder ajudar. É aí que entra a entrega, como diz o Saulo. Tá? Só vou falar disso. Então, essas coisas todas que eu e o Saulo estamos falando, mais o Saulo que eu, né? Eu estou aqui caído de paraquedas, né? Elas se aplicam não somente, faço questão de ressaltar, né, aos 3 dias de apagão, mas ao tempo todo que vai durar a transição planetária, que a gente acha que vai ser aí pelo menos alguns anos, né? Não se sabe em quantos, talvez uma década ou duas, tá?
Alexandre, querido, quer complementar? Saulo, a palavra é sua, querido. Perdão aí se estendi um pouco, tá? Posso encerrar, Saulo? Antes da sua Sim, é da meditação? Milena. Sim, desculpe, Milena, desculpe. Mais uma Imagina, vez, Milena, muito obrigado, tá? E eu que vou ver com agradeço. calma, vou vendo com calma a íntegra do que você falou. Tá legal, querida? Muito obrigado. Gratidão, Desculpe. imagina. Agradeço muito a participação de todos hoje. Foi muito importante essa discussão. E, enfim, estamos encerrando, então, o nosso discipulado do dia 24 de agosto. Muito obrigada pelo carinho de todos.